promete? O programa hoje promete, porque temos convidados. Eu tô com medo. Tá com medo? Por quê? Terceira, quarta, quinta série, todo mundo junto. Hoje tá aqui porque são duas pessoas que a gente ama muito, né? Sinistras. Muito, né? Eles mandam bem. Então tá, gente, você já imagina, a gente vai falar sobre coisas muito sérias aqui e coisas engraçadas também. Mas você já imaginou como é que é feito o contrato de artista? Quanto ganha a Scarlett Johansson pra fazer um filme da Marvel? E hoje a gente vai receber é isso? A gente vai receber um advogado, vice-presidente da Interartes, que é o meu amigo, querido, foda. Exatamente. Uma das organizações que cuida dos direitos autorais do mercado. A gente tá falando dele. Do Vitor Drummond. Vem pra cá, lindão! Pô, tá galã, esse Vitor. cara aqui sabe tudo. Sabe tudo, sabe tudo. Mas vem cá, não tem mais uma coisinha aí? Não, ele ainda vai falar se ele foi ou não foi coach do Javier Bardem. Fica aí. Fica aí. Para tudo. Fica aí. Não vai embora. Para. Não vai embora. Fica com a gente que ele vai falar aqui. Mas não chama a vinheta também, não. Não podei, amor. Não chama a vinheta ainda, não. Esse programa tem um reforço de peso. Tem um reforço de peso? Tem. Hoje a gente veio pesado. Ele também é especialista em contratos, em assinar contratos. Né? Pô. Vários contratos. Ele é ator há mais de 40 anos, assinou com a Globo, com a Record, com o SBT, streamings. Não é há mais de 40 anos. Ele tem 40 anos de carreira. E ele vai contribuir muito com a gente nesse debate. A gente está falando do grande ator Fábio Vilaverde. Vem pra cá, Fabinho, nosso diretor também. Nosso diretor também. Aproveita aí, ó. Que então, delícia! Roda a vinheta aí, vamos pro programa. Chama aí. A quinta série tá formada aqui hoje, né? Rapaz, eu virei a professora. Professora Helena. Não, a gente vai falar assunto muito sério. Hoje o programa vai ser muito sério. Hoje, a gente tá né? aqui. Garanto que com a honra não. de receber o Vitinho Drummond, que é um grande advogado, um grande representante da nossa luta da classe artística. E tô assim realmente honrado em tê-lo aqui com a gente no programa. A cara. gente está muito feliz. Obrigado, que É felicidade. gigante. Vocês são, Gigante. vocês são das pessoas que eu mais amo nessa vida. Eu não vou ficar aqui também jogando essa seda toda. Mas já vou puxar uma primeira pergunta para já elevar o nosso bate-papo. Aí, Eu tô aqui ó, com um broche escrito: direito autoral não é favor. Boa. Então eu quero saber, da onde vem essa frase? O que representa a Interartes, né, para a classe artística e para os direitos autorais? Bom, primeiro, obrigado, né? Tá aqui entre os amigos, juntando as tribos. Só você. Maravilhoso, Só você maravilhoso. pra juntar as pessoas todas. Então, na verdade, isso aí é um processo, né? O direito autoral não é a favor, foi um resultado, assim, de uma conversa com uma turma mais jovem que trabalha com a gente, mais próxima, e a gente fez esse aqui também, Atuo Logo Crio, que é um Descartes, ó. Olha que bonitinho. Atuo logo crio? Atuo Logo Crio, legal. é uma barato. Que é o penso logo existo, né? Atuo logo crio. Mas a questão é a seguinte, ainda é considerado, o direito autoral, por incrível que pareça, ainda é incompreendido, né? Porque é técnico, é uma área do direito muito técnica, mas ao mesmo tempo é muito instintivo, né? É algo muito intuitivo. A pessoa sabe que se há uma criação, se há uma interpretação, muito possivelmente deveria haver um pagamento decorrente disso, já que as pessoas vivem disso. Esse é o fundamento. Então, a gente ainda precisa dizer que não é um favor, porque é uma circunstância realmente assim, ideológica. É preciso dizer isso. A gente pode não entrar nos detalhes do que é o direito autoral, como ele funciona, mas primeiro precisa ser apontado. Olha, isso não é favor. Muita gente vive de um sistema que diz: você deve ser remunerado por ter criado uma música, por ter interpretado uma música, por ter escrito um papel, escrito drama no teatro, audiovisual, roteiro aqui. Então, essa é a discussão. Ter né? interpretado, né? Claro, Ter dado óbvio, a atores, vida, né? atrizes, claro. Claro, toda a então, cadeia, né? E é engraçado você ter que explicar uma coisa que já está Óbvio explicada no que próprio precisa nome. ser dito. Claro. Direito autoral. É um Mas direito. aí tem uma coisa legal. Vê, no caso do Brasil, a gente fala direitos autorais na lei, né? Mas você pode falar direito autoral, direitos autorais. Você dá nome do sujeito que você precisa proteger. Então você diz, é o direito do autor, do criador, do intérprete. Aí você cria um sistema, né? E aí
esse sujeito, que é o que deve ser mais protegido, é submetido à indústria, que faz com ele o que ele quer. Então, assim, ninguém é contra a indústria cultural. Seria uma idiotice ser contra a indústria cultural. O que acontece é que quando você tem uma relação de poder e uma relação econômica que é detida por um grupo, e é sempre, claro, a elite econômica, né? Ele passa a ser um sistema que não protege o elo mais frágil. Isso vem do século XVIII. Na França, teve um deputado, que era o Le Chapelier, ele inventou a expressão propriedade artística e literária. Uma frase ele dizia era mais sagrada das propriedades. Se a gente tivesse lá, talvez a gente pensasse, bom, estou aqui com os intelectuais, estou aqui com os artistas, eu vou dizer que é a mais sagrada das propriedades, porque só assim eu vou conseguir realmente que a gente tenha uma valorização disso. Mas quando você chama de propriedade, você permite que alguém dê um preço para isso. E esse preço é econômico, mas também é político. Então, há igualdade de condições nas negociações de leis em que estão artistas de um lado e a indústria do outro lado? Não. Então, a gente sabe que contratualmente não há, e na discussão legislativa também não há. Então, é um sistema que, quanto mais eu estudo e me especializo, mais eu fico na bronca pensando, para que eu fui estudar isso? Só para reclamar de que o negócio está errado? Sabe? A gente prende o cara ali, a gente inventa o negócio. Ensinar o óbvio, né? E é isso, um pouco falar o óbvio. A Andréa Pachá, juíza, ela sempre fala isso. Já vamos nós ter que dizer o óbvio. E é bem isso mesmo, assim, é uma situação que a gente entende, e eu acho que desse momento da criação da Interartes, né, que a gente percebe que é realmente uma entidade que está ali muito para brigar pelos nossos direitos, né, porque muitas vezes tem o exemplo que a gente vivenciou com alguns atores, amigos, que fizeram parte de uma obra, né, numa emissora, e essa obra estava sendo vendida pelo mundo inteiro, e num determinado país estavam se recolhendo direitos autorais e conexos dessa obra, só que a gente aqui não tinha acesso, ninguém sabia que isso estava acontecendo. Então, você não enxerga aquele não dia. recebendo. Os atores aqui no Brasil não recebiam. E a obra não puta de um sucesso no país. Depois, se o Vitinho quiser entrar em detalhes, ele entra. E aí você fala, porra, você tem uma entidade como a Interarte que está ali enxergando esse problema a fundo e conhecendo, falando, não, peraí, os atores que participaram dessa obra têm o direito de receber. Tem o direito e a emissora tem o dever de pagar. Então, tem essa... A gente fica muito bem amparado quando você sabe que você está com uma entidade tão séria, enxergando um problema que parece que é o óbvio. Mas não, tem emissoras no país que você tem que ficar ligando e falando, cara, vocês estão reprisando a novela pela 15ª vez, e aí? Vai pagar? Não vai pagar? Tem uma cláusula que me chama muita atenção, que é o seguinte, acho que na Globo, acho que na SBT, não sei se todas, mas na Globo eu sei que tem. Eu acho que em todo o mercado artístico existe essa cláusula. Essa cláusula. Tenso. Que é o seguinte, você assina uma cláusula dizendo que a sua imagem está sendo cedida àquela emissora, aquele trabalho, aquela obra. Qualquer mídia que ainda não foi inventada ou em qualquer lugar do universo. Cara, é possível? É muito Pode lugar, ter uma né? cláusula dessa? É muito lugar. Eu tô cedendo a minha alma pra viver tudo ali, né? Pacto com o diabo. E é isso, assim, você não pode estabelecer o tempo, você não pode falar em eternidade, você não pode falar em toda a possibilidade de espaço, né? Você vai jogar o espaço-tempo, né? Porque existe uma lógica. Claro que a gente sabe que a indústria ela precisa de uma segurança. Então, no audiovisual, claro que a empresa vai lá e diz, eu preciso da sua cessão de direitos, da do Alê, da GIS, e aí com isso eu vou poder distribuir a obra. Beleza. Só que acabou o trabalho aí, acabou a remuneração aí, acabou o pagamento. Essa obra vai virar algo que o que a indústria faz é transformar uma obra, uma criação, uma interpretação em um produto. E fazer com que esse produto chegue ao público. Mas para o artista, você não está num produto novela, você está numa obra que você está interpretando. Então é diferente. Você tem que entender assim, eu sempre brinco e brigo com a turma dizendo, não chama de produto, você não é indústria. Quem chama de produto é a indústria. Porque para eles é um produto. E aí você tem que entender é uma obra, né? É uma obra. Não está na lei a palavra produto. E nem pode estar em nenhuma lei, porque é uma obra, interpretação. E aí o que acontece? Como você trabalha por uma série
de obras que viram produtos, algumas são exitosas e outras não. Mas você está sendo pago para fazer aquele trabalho. As que forem exitosas, o mercado vai ganhar muito com isso, porque elas foram um grande sucesso. E daí que se criou um direito na década de 90 na Europa, que é um direito de remuneração compensatória. Ele é uma remuneração para o seguinte: quando essa obra fizer muito sucesso e for exitosa economicamente, a gente paga aos criadores, aos intérpretes, aos roteiristas e etc., aos diretores, etc., porque houve, algumas delas, de fato, tiveram um sucesso e uma valorização econômica. Aí você paga por isso, para compensar o fato de que você está sempre ganhando mal ali na sua contratação. Na primeira fonte. Exato. Né? Então, assim, é uma compensação nesse sentido. E a associação de gestão coletiva não enriquece seus membros, sabe? É uma loucura os caras acharem que as associações vão acabar com o negócio daqueles que têm que pagar, que a lei chama de usuários. Que dá, obviamente, uma série de interpretações aqui. A quinta série vai poder... Usuários, quem tem que pagar, mas aí, usuários não somos nós que usamos as obras. O usuário é o usuário da obra com a finalidade comercial, que é uma empresa, que é um conglomerado e etc. Então, as Big Techs são usuárias de obras de direitos autorais, né? E agora, essa discussão é o quê? É filosófica antes de tudo, antes de dinheiro. Porque não é justo, então, pagar algo a mais? Não, porque você negociou no seu contrato. Sim, mas você sabe como são as possibilidades de negociação do contrato? Então é uma luta que assim, isso, se o Fábio não assina, eu vou e assino. Claro! Então assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta. Toda conquista de direito social, ela vem em decorrência de insistência, de luta, de determinação. Isso é para direitos políticos para as mulheres. Entender que a escravidão um dia foi legal. E você entender que tinha pessoas que discutiam essa legalidade. Eu não estou falando das discussões éticas que são absolutamente profundas, eu estou falando da legalidade. Então, no fundo, eu tenho uma tese que eu estou desenvolvendo que é: criadores estão sempre numa condição de inferioridade negocial, apesar de serem o motor de toda essa indústria cultural, mas essa situação coloca eles numa fragilidade constante. Não é momentânea, é constante. Então, isso faz com que, no direito, a gente tenha que ter uma observação diferente. Né? Enfim, muito seria muito juridiquês, mas basicamente isso. É uma, entre aspas, é quase isso, é uma minoria. Não tem a coisa dos direitos das minorias? Né? E atenção, público, o direito das minorias não é que é menos gente, é que tem menos direitos. Ou porque não foram atribuídos pela lei e pelo sistema, ou porque o sistema acaba fazendo com que essas pessoas sejam excluídas. Então, o direito, quando a gente fala em minoria de direitos, é que tem menos direitos. Não é porque é muito legal. Porque claro, não é porque é menos gente, menos pessoas, entende? Fala, o direito... Agora, então, as mulheres são maioria no Brasil, então não pode falar em direito das minorias. Pode, se há uma circunstância social em que as mulheres são diminuídas diretamente ou indiretamente pelo sistema, é minoria. É minoria. Entende? Os negros aí, tem que discutir. Tem que discutir, porque é uma minoria. É uma minoria do ponto de vista de direito sistemática. Claro, se você, há tantos anos atrás, não garantiu a entrada no mercado de trabalho, a consideração social, quando acaba a escravidão, você já, naquele momento, impediu a possibilidade do avanço social. Então, por conta disso, o direito sempre foi menor, porque em condições iguais, a pessoa está para trás. Entende? Tem gente que se ofende quando alguém vai lá e fala, mas então você... A discussão da meritocracia e de tudo isso, né? E de homens brancos e tal. Isso é uma babaquice gigantesca, mas as pessoas se ofendem e falam assim, mas aí tá falando para mim... colegas brancos, em iguais condições, classe média, mas não pode dizer que eu consegui sem talento. Não, ninguém está dizendo isso. Se alguma pessoa chega para você e fala assim, você saiu na frente porque você saiu numa família relativamente abastada e você é branco. Você só saiu na frente. Ninguém está dizendo que você não tem mérito ao que você conseguiu, ninguém está dizendo que você é ruim, como burilar o seu talento, você teve não é nada disso. para isso. Agora, o cara que chega
em meia hora no trabalho dele, e o cara que chega em 2 horas e meia com um transporte coletivo de bizarro. merda, condição não não é a está em mesma. condição igual. tem, condição não é Então mesmo. não adianta Não tá ficar fazendo, insistindo, é só isso. É admitir, cara, só admite. Olha, tudo bem, não é pessoal. Não é pessoal, entende? Enfim. Agora, Vitinho, me corrija se eu estiver errado, até para a gente ver essa questão, que a ideia que eu tenho muito do direito autoral, eu comecei muito cedo na televisão, com 10 anos de idade. Inclusive eu fiz os Trapalhões em sua homenagem na Eu já entrada, percebi, porque... eu percebi. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. A ideia que eu tenho dos direitos autorais, direitos conexos e tudo mais, é que durante muitos anos a televisão brasileira exportava as nossas novelas, isso virava, de fato, um produto. Né? E esse produto trazia divisas para o país e para as suas emissoras e não remunerava essa cadeia. E o fato da novela Escravizaura, né, com a Lucélia Santos, ter sido vendida largamente, mundo afora, num período em que não havia uma lei que regulamentasse esse processo remuneratório da indústria televisiva e do elenco, enfim. Produtores, né? E eles venderam, enfim, levantaram muito Faturaram dinheiro, muito, e não remuneravam a cadeia, ou seja, não pagavam o Mas não é elenco. aquela misériazinha que caiu hoje, nada. Nem isso, porque não havia lei. É de fato isso ou eu estou Então, equivocado não, no período? a gente não tem total entendimento sobre todas as fatias, assim. Né? Porque é aí que vem a relação de poder. Uma empresa que contrata e que tem no seu casting centenas de pessoas para escrever, para dirigir, para interpretar, etc., ela tem domínio do contrato. Ela sabe o que está ali. Então, ela tem uma vantagem em detrimento do indivíduo que ainda precisa se unir com o colega, que ainda fica preocupado qual é o salário do colega, para ver se ele tem a condição. Então, assim, isso é uma coisa que tem que acabar com esse negócio. Deixa eu contar para vocês. Todos estão se arrebentando da mesma forma. Ninguém negocia as cláusulas do direito. Vocês só negociam salários e eventuais vantagens. Então, assim, ó, tá entendido isso? Então tá todo mundo no mesmo barco. Veja só. Alguns no iate, outros no Sim, No barquinho a remo, Mas aí né? o quê? No barquinho Mas a aí, remo. mas aí é o O seguinte. meu barquinho é menor do que o dos Tudo grandes bem, lá. mas se você... Cara, no coletivo cada um dá o que tem. Dá o que pode. Perdão, você fala isso, já vem aqui, tá sério. Na suruba, cada um dá o que pode. Mas é o que pode. Não, também é coletiva, não é? coletivo, Então, o que você tem para coletivo. oferecer? É isso aí. Cada um Você- tem. O problema é que nessa, o que acontece é que só quem se arrebenta são os artistas. Entende? Esse é o exatamente. ponto. Então, assim, cara, no coletivo, você não dá para pensar, e isso é uma ideia que os artistas têm que ter, assim, seja atores, roteiristas, assim, qualquer artista de qualquer natureza. Não dá para você dizer a classe é desunida, pensando que quando você diz isso, você está dizendo que a classe não é você. Quando você diz que a classe é desunida, você está dizendo nós você somos também. desunidos. Porque você tem que pensar, aí é uma questão filosófica, você tem que pensar assim, eu fiz o meu máximo, eu fui nas assembleias, eu converso com o dirigente, eu converso com a presidente, um beijo, Bel Kutner, presidente, e Glória Pires, vice-presidente, um beijo pro Beijo, conselho. beijo. Coletivo. Maravilhosas, Beijo maravilhosas. coletivo. E assim, você fez o seu máximo? Se você fez o seu máximo, agradecemos e vamos seguir adiante. Mas eu acho que sempre falta. Sim. E aí eu dou as broncas lá de vez em quando, sempre com um certo cuidado, O né? artista, no geral, tem um problema. É ficar numa vulnerabilidade de negociação. Claro. Eu não posso negar esse contrato, porque senão ele vai fechar a porta para os outros. Claro. Ou eu vou ficar refém desse O que sistema. o Ale falou, Fecha, o né? que eu já ouvi, por exemplo, eu já fui fazer uma negociação numa televisão que o cara simplesmente naquela cadeira de 3 metros de altura dele, no ápice da arrogância, ele falou, campeão, esse é o salário, ponto. Eu falei, mas esse salário aqui não é meu valor, não é esse salário, né? Eu tenho uma história, mas eu estou pagando esse salário aí para qualquer ator que fizer esse personagem, porque essa verba é do personagem. Falei, então o senhor vai achar algum outro ator que caiba dentro desse salário, porque eu não caibo aí dentro. Então, com licença, eu levantei e fui embora. Lógico, arrependido. Mas é 1 em 1 milhão. Lógico, você se sente Às vezes humilhado, Fica no mal-estar, super humilhado. horrível, Você fica, porra, cara, sai dali arrasado, porque é uma situação de poder na qual, inclusive, pô, eu tinha sido, isso ficou no passado até,
eu tinha sido uma indicação de trabalho, tá? Eu tinha sido uma indicação de trabalho de uma autora da novela que tinha visto meu trabalho e acompanhava meu trabalho e falava, Fabinho, eu vou escrever uma obra, vou escrever uma novela, gostaria muito de você nela. Porra, que lindo, maravilhoso. Que honra, fiquei honrado. Mas quando você se depara numa situação dessa, você se sente diminuído. E aí bate no teu ego, bate na tua humanidade, que você fala, amigo, peraí, cara. Por que você tá me tratando assim, né? Por quê? Entendeu? Porque assim, pô, já com uma bagagem, já. E aí vai naquela condição que o Vitinho acabou de falar. Você larga na frente, chega um momento que tá todo mundo ali Igual. com igualdade de condições, tão vulnerável quanto. Lógico, pô, você tem um pouco mais de bagagem. Só que o cara que tá sentado do lado de cá, ele vai te enxergar Zero. como zero. Claro, Como número que tá ali no É papel. isso. Você pode falar com mais propriedade do que eu, porque você está mais tempo nesse mercado. Mas vou te dar um exemplo da desunião da nossa classe. Tá todo mundo na merda, Já tá se todo colocou no coletivo. Aprendeu. É. Aprende rápido. Menino prodígio. Eu na suruba sou... Mas vamos parar com esse negócio, gente. Para com esse negócio. A classe é desunida. Se você falar a classe é desunida, você está dizendo você inclua primeiro. ou não Faça fale. a sua parte. Para com esse negócio. Aquela, desculpa, eu te cortei, Fala mas é aí, depois eu falo. aquela fábula do passarinho, do beija-flor na selva e do leão. É isso, assim. Não sei exatamente a origem dela, mas a história é muito boa. Tá lá um incêndio, tomou a selva. E aí o pessoal vai passando e o incêndio queimando tudo, de repente vem o beija-flor, ele vai no lago, vai no fogo e joga com o biquinho dele. Aí o leão sai, passa sacaneando, aí o macaco faz piada, a hiena e tal. E o leão fala assim, porra, ô beija-flor, pelo amor de Deus, você acha que isso vai adiantar alguma coisa? E ele diz, eu tô fazendo a minha parte. O que eu posso, né? Acabou. Então tem que ser a sua parte. Porque, olha só, não conseguir negociar alguma coisa é da frustração de todo mundo que vai trabalhar. Eu comecei a evoluir profissionalmente quando eu comecei a não aceitar trabalho. Foi aí que eu comecei. Porque aí eu pensava, Ou não isso aqui posiciona. eu posso ganhar menos porque eu quero fazer, ou eu posso tentar ganhar mais porque tem uma margem negocial. Não é? O trabalho não é sempre o melhor. Não é sempre a melhor condição, não é sempre o melhor papel. Né? Dizia a Pilar Bardem, mãe do Javier, e, portanto, sogra da Penélope. Vamos saber sobre isso. Dizia ela que, e Glória Pires fala isso também, que o artista, ele faz o papel que seja destinado. Exato. O ator e a que tá atriz... combinado. Não dá pra você escolher um papel da sua vida, porque não tem só você. Tem um monte de gente. É uma e pode não ter conjuntura. caído pra você, exato. conjuntura. Então, assim, você pode aceitar ou não. Nessa situação, o artista está como qualquer outro profissional, entende? Qualquer profissional da cultura está nessa situação. Você pode ou não aceitar um determinado trabalho. Quando você começa a não aceitar, talvez você se coloque numa posição melhor. Qual é o problema de atores e atrizes? É que não há muitas oportunidades que se possa negar. Aí fecha esse Então, mas raciocínio. aí eu vou falar qual é o problema. Exato, Aí, Vitinho, eu entro nesse detalhe. Qual é o problema do ator e da Todo mundo aqui tem muita intimidade comigo. Vocês sabendo já. Aqui vocês tá tudo em casa, né? Vocês que lutem pra ter. Pra Pra ter essa intimidade aqui, a Santiago. resenha. Que a resenha é forte. Qual é o problema do ator, do artista em si? Ele foi acostumado a ter uma carreira gerenciada por um escritório ou por um empresário, que nem sempre, e na maioria das vezes, não está visando a carreira do artista. Está trabalhando por projetos. O artista assinou um contrato, ele tem uma participação. Dificilmente a gente vê, de fato, um escritório que vai desenvolver uma carreira artística. Não tem essa Aqui construção. No Brasil são pouquíssimos. É por isso que lá fora tem um empresário e tem um manager, o agente, que vai catar o comercial, que vai desenvolver, vai apresentar outras Projetos, produções, os a autores, produção. né? E o advogado. Exato, Sem advogado tem uma não estrutura completa, que é o certo. Então você precisa ter um planejamento de carreira, para você saber onde você vai dar o não. Esse projeto aqui não vai escalar o teu plano de carreira. Claro. Então, aqui você pode dar não. Esse projeto aqui você pode fazer mais baixo. Aqui você pode dar sim. É isso que falta no mercado. Falta muito, mas você tem que somar uma outra coisa, que é a ausência de mercado suficiente para todo mundo. Sim.
Entende? Sim. Aí, Quando você fala não para uma oportunidade, Mas aí- às vezes mas essa aí- oportunidade, mas aí, ó. ela escasseia todo o resto pra Então, frente. aí vem uma aí outra... você tem que se basear no coletivo. Se o coletivo vai te proteger, Vai te dar no suporte. mínimo, aí você consegue lutar pela sua Mas carreira. aí, irmão, você vira o que é o sonho de todo ator-diretor, que é o ator-diretor-produtor. Ninguém me chama pra fazer um podcast, eu crio meu Seja o podcast. dono do jogo. mas aí- Ninguém me chama pra fazer teatro, eu crio minha Eu crio a peça de peça de teatro. teatro. Foi nessa linha que a gente começou a criar o showrunner, né? Sim. É o cara que, porra, não fica esperando a iniciativa dos outros e toma pra si a Exato. responsabilidade e começa a propor projetos autorais, né? Começa, porra, quando acabou meu contrato longo na emissora da Globo e eu vim pra São Paulo, por exemplo, eu vim fazer uma peça de teatro que ia ficar em cartaz 2 meses, a peça ficou 8 meses, quando eu vi eu já estava enraizado em São Paulo, fazendo novela no SBT, fazendo novela na Record, numa época que os amigos da Globo falavam, porra, você não é mais global? Eu falei, filho, eu não sou global, eu sou ator. Eu só tô... Assim, eu É não só sou da isso, família né? Marinho, Eu já sou global, estive no Globo Terrestre. eu tô no Globo Terrestre. Inclusive, ok. cedeu os direitos para o Globo Terrestre, para todas as Todo o universo, galáxias. todos os universos. Eu acho que pode botar o seguinte, o contrato é cedido desde o Big Bang até o final dos dos tempos em tempos, todos né? os locais. Pronto. É isso. tá lá. Pronto, tá resolvido. Tá Mata resolvido. logo o artista, é isso. Entendeu? Os caras querem matar. E eu ia pegar Vou trazer um gancho. tema de inteligência artificial já. Isso é bom. Eu ia pegar um gancho do Alê, que a gente vivenciou isso agora há pouco tempo, porque a gente estava com a peça em cartaz aqui em São Paulo, um Casamento Feliz, 5 anos. E eu fui chamado para fazer uma participação na série Dom, que eu particularmente sou apaixonado pela série. E o Breno Silveira, que Deus o tenha, através da manager, fez um convite, um puta personagem legal pra caramba, eu fiquei amarradão de fazer, só que eu ia começar a gravar na semana que a minha peça, na qual eu sou, né, ator, produtor, diretor, ia estrear em São Paulo para os nossos convidados. Eu falei, cara, com uma dor no coração, coração apertado, eu falei, cara, não vou poder, mas assim, aquilo não me machucou. Eu estreio no teu lugar. Aí Eu o Ale ainda decoro- falou, eu decoro em Fabinho, 3 ó, dias fácil. eu decoro teu personagem em 3 dias, eu estreio. Eu falei, mas é muito arriscado ali, porque é o seguinte, tem muita coisa envolvida, mercadologicamente, como produtor, como diretor, como, né, Tinha os seus enfim, patrocinadores. Então eu tive que falar não, com uma dor no coração. Sofrendo. Só que, pô, o Breno depois me deu uma outra oportunidade de fazer uma participação menor e eu fiz amarradão. Por que eu estou contando essa história? Para fazer o contraponto. Às vezes você quer fazer um puta de um papel na obra, né? E às vezes você faz uma coisa que vai te dar um puta de um tesão também. E é uma coisa... Não existe menor, né? Não é menor. Agora eu vou né? usar uma coisa, não sei se é da Bibi, gente, posso estar errado. Mas não existe personagem pequeno. Existe ator pequeno. Eu adoro. É isso, que é É da fantástico, Bibi, porque é isso. Cara, tudo bem, você pode ter trocado uma exposição grande numa obra por uma exposição menor naquele tempo de exposição ali. Ok. Mas o personagem é tão importante quanto, senão não estaria ali. Claro. E outra coisa, de repente o papel é um papel que é maior, é até melhor remunerado, mas você acha que ele não constrói na sua carreira, como você falou? Depende. Tem coisas que você quer fazer e tem coisas que você não quer fazer. Exatamente. Agora, isso é o seguinte, isso é para qualquer profissão, praticamente. Sabe? Isso não é uma discussão. Com advogados também. Eu poderia Tem ter feito causa uma que você escolha. quer pegar e tem Claro. causa que você não quer pegar. Eu Tem um podia ter caminho que você sido quer ir. advogado tributarista ou sei lá o que, tá Então, muito mas rico ou aí, muito ó, morto. né? exato, Vitinho, exato. Mas eu É trabalho com essa turma, essa é a minha galera, essa é a minha turma. a gente se conheceu quando você estava começando a Interarte. Ainda era uma ideia, lembra? 2005, 2004. Ainda era uma né? ideia. Onde foi essa virada, esse pulo? Você sempre quis trabalhar com a arte? Você sempre foi o cara da arte? Cara, Legal. então eu já vou dar até um spoiler aqui. Vou ter que pedir água. Por Quer um copinho d'água, por favor? O cara é um baita autor. Tá? Eu tenho um texto dele, inédito, na minha mão, que é maravilhoso. Vou dar um mini spoiler, não me mate. É um texto onde a morte não consegue mais exercer o seu trabalho. Eu já tô curiosa. Entendeu? A morte não consegue mais matar. E no caso, nossa morte, por enquanto, né, que aceitou trabalhar com a gente, é Nani People. Daí ela começa a acarretar um monte de problema, né? No Ninguém mais funcionalismo morre, né? público do Ninguém mais universo. morre, pô. Então, o destino começa uma trama com ela, enfim, e tem uma... Não dá mais spoiler. Tem uma Chega, resolução não dá mais maravilhosa. spoiler. Não, porque é maravilhoso. Mas eu é um tô texto contando os filosófico. dias já. Eu tô dizendo isso porque
por mais que ele seja advogado e esteja chegando pra cuidar dos direitos autorais, o cara é um Ele artista de alma. também. Então, mas é isso que eu preciso saber, porque a gente sabe, mas o povo que tá ali não sabe qual é o rolê dele. Ué, porra, não é? Tô errado, Vitão? Não, Porra. é isso. Não, assim, Eu pra mim... conheci ele careta, advogadão. Pastinha. Pastinha. E hoje ele tá Não, todo... entendeu? todo Era outro rock and homem, roll. sacou? E hoje ele tá todo... Uau, sacou? Tá melhor. Parabéns, viu? Nada como ter amigo. E aí eu quero saber o pulo do gato da virada. Então, eu acho que não tem pulo do gato. Tem, no caso da associação, uma circunstância factual, mas pulo do gato para eu trabalhar com o setor artístico ou estar nesse ambiente, acho que não tem. Acho que é a minha essência, assim. A minha origem é essa. Eu fiz teatro na escola, eu estudei no Andros. Fiz teatro, sou contemporâneo do Bruce Gomlewski, Marisa Monte estudou um pouco antes e tal. de Bergerac. Ai, texto maravilhoso. Era o Miguel que né? dava aula lá no... Eu não cheguei a pegar ele, não era na minha época, mas... Não pegou? Não peguei. Ah, vai fazer piadinha. Levantou, A quinta série. Perdi. Tá aprendendo. Perdi. Não peguei. Não Mas tive eu nem peguei, chance. aquele, né? Eu Tive nem peguei. chance. Mas... Então, aí fazia teatro, tocava guitarra e tal, essa coisa, 15 anos. E também tem o seguinte, porque pra mim, e agora tem aí os grupos de turma da escola e tal, tem um até que eu tô, e eu não me manifesto muito, porque a turma era muito da coisa do esporte. Esporte é inclusivo. É inclusivo se você estiver dentro. Se você estiver fora, é exclusivo. Você está excluído. Então não vem com esse negócio. Eu era direto. Quando era escolhido, quando me deixava. Era um bullying eterno. Aliás, contei uma história de bullying que até me ajudou, né, no pessoal. Mas a música... ela teve um outro significado para mim. Primeiro que me emocionava muito, independente da minha capacidade ou não, de conseguir estar expressando para terceiros. Para mim era expressivo. Então eu cantava e canto com muita expressão, com muita vontade, toco. Mas a música é inclusiva também. É inclusiva, mas o que acontece é o seguinte, se você não é do esporte, tudo bem. Se você não é da música, tudo bem. Você tem que estar com a sua tribo. Então essa coisa, a gente tinha que ter uma educação que jogasse nesse lugar do entretenimento, do cultural favorável, entende? E eu acho que isso é uma coisa que, numa escola, que em algum sentido me salvou, porque tinha a arte como possibilidade, mas enfim, aí também para não ficar demais nisso, eu entrei na faculdade de Direito, não queria, assim, meu pai é advogado, agora ele é editor também, e edita livros clássicos maravilhosos, então a coisa tá ali no DNA. Eu sempre fui da leitura, aí eu não jogava, ia para a biblioteca para ler as adaptações, ficava lá lendo. Então lia aquelas adaptações todas, uma coleção da Abril Cultural do Monteiro Lobato, e todas as adaptações, eu lia tudo isso. Então essa era a minha pegada. Aí acabou que, quando eu estava na faculdade de Direito, eu entendi que não podia ser aquela coisa careta, apesar de ter feito o papel careta, e quando é necessário, eu entro nele. Personagem. Mas ele não pode ser a minha essência. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? A essência tem que ser outra. Vai lá e faz o careta. Eu vou lá e faço o careta. Vai lá, morde a canela do adversário para negociar. Vai lá. Eu preciso, como você é advogado e eu sou artista, eu preciso que você vá lá e faça o que eu não vou fazer. Eu vou lá e faço. Eu tô ligado. Entende? Então esse é o ponto. Agora, eu quero na minha casa estar com os meus amigos tocando meu piano branco, sentindo que eu sou o John Lennon ou Elton John, entendeu? Maravilhoso. Aí às vezes eu sou interrompido assim, eu falo, não interrompe. A Bianca, minha esposa, ela interrompe assim, eu falo, não, peraí, cara, não pode interromper. Ah, pronto, agora temos o Beethoven. Maravilhosa. Naquele momento eu sou o Beethoven. Naquele momento eu sou o O Beethoven. vizinho dele, não sei se ainda é o mesmo, só escuta música sertaneja. Não. Trocou o vizinho? Ele era Pagode? evangélico, ele Ah, ouvia tá. louvores. Ah, tá. Não, Aí ele tinha um do vendeu pagode, a casa, né? aí ele vendeu e agora é a turma do funk ali. Volta, louvor, Volta, louvor. Não, mas quando eles perguntam lá no condomínio, como é que é a vizinhança, eu mando perguntar pro vizinho. Pergunta pro vizinho, pergunta pra mim. Pra mim é ótima. Mas bate lá no vizinho e pergunta, porque eu sou meio barulhento. Eu sou meio barulhento. Vê se ele gosta e tal. Outro dia teve uma que morava lá, ela mandou mensagem pra gente, falou assim,
Saudade de ouvir um Cazuza e um Elton John. Pô. De E a gente manhã pegou num essa- domingo, A gente engraçado, pegou essa né? geração. Você falou ali, do Colégio Andrews, tinha ali o Souza Leão também, que Tinha. era um colégio muito artístico. É. E um colégio, assim, era uma época nossa que a gente pegou no Rio de Janeiro, que a galera fervia nos teatros. Então tinha o tablado, mas tinha muito trabalho. A gente falou agora há pouco tempo, né, com a secretária a Marília Marton, secretária de Cultura aqui do Estado de São Paulo, a gente falando isso, a fomentação da cultura. A fomentação da cultura começa no É de berço, base, você começa na público, base. leitor, É público. público, Entendeu? É leitor, você levar a público, criança leitor. para o teatro, você fazer a formação da criança. O hábito, né? Você dá esse tipo de oportunidade. Eu tinha as oportunidades, a gente era criado num movimento em que as crianças faziam teatro no colégio. As escolas tinham os festivais, Tinham lembra? Tinha os as festivais, apresentações e tudo é. mais. E a gente era incentivado. Eu fiz a minha primeira peça de teatro com 10 anos de idade, que era O Pequeno Príncipe, de terça a domingo, com 2 sessões na quinta e 2 sessões no sábado. Imagina, Entendeu? com 10 Uma criança anos. de 10 anos de idade. É. E assim, tudo lotado. Tudo lotado. Porque durante a semana eles faziam projeto escolas, então vendiam-se para as escolas, sempre lotado, tanto que quinta-feira eram 2 sessões, e sábado a mesma coisa. O fomento à cultura tem que começar ter. na base. É investimento. A gente do não ponto de vista do muda. Estado, é investimento. É. Você tem que pensar que a Receita, quando você põe dinheiro na cultura, o Estado, quando põe dinheiro na cultura, ele está vendendo, possibilitando circulação do dinheiro, vendendo produtos, etc. Olha só, gente, as pessoas saem daqui e vão para a França para tomar champanhe, tomar vinho e comer queijo. Se você falar para o espanhol que o queijo francês é melhor, ele vai pular no teu pescoço. Se você falar que o Ramon é bom, mas o português, o presunto é melhor, ele vai se matar pelo produto. Tudo isso é uma coisa só. É na indústria, é no agro, é na cultura e é o que a gente chama de soft power. Né? É a imagem do país. O que a gente tem para vender? Então, os Estados Unidos entenderam isso e criaram esse mecanismo. E a ponta de lança era o audiovisual. Era o filme. O audiovisual vendia todos os produtos norte-americanos, o Pro bem-estar. mundo inteiro. Era American Way of Life, os Tudo, produtos. American Way of Life foi Tudo. vendido. Isso é muito óbvio, todo mundo sabe disso. Então a política externa norte-americana era, vai lá na embaixada, tem que ter uma pessoa que veja geopolítica e armas, e tem que ver uma pessoa que vai manter a cultura norte-americana circulando, sobretudo o audiovisual. Motion Pictures Association, Malboro, pô, Malboro. Então é isso. É. Não tem Coca-Cola. É, sabe? Hollywood, Todo Pepsi, homem, Pepsi, todo homem hétero em cima de um Fumava, cavalo. fumava. Nike, É. Calvin Fumava. Klein, todas. É tudo, isso. tudo. Mas que E coisa todas mais as equivocada marcas do da que cultura, Hollywood, né? gente. É. Do ponto de vista da ideia que se colava, né? A gente pode até falar hoje, porque não tem mais a marca, não tem problema nenhum. Hollywood e o cigarro que ele tá falando. achei que era Hollywood lá em Los Angeles. Não, o cigarro. Hollywood e cigarro, cigarro. pois é. O cara tá falando Hollywood, de cinema, o né? seu sucesso. Eu tava aí, mas tudo bem, vamos Mas falar. eu senti que a cara do Ale foi oi? Vamos falar mal do Hollywood. cinema? Meteu pra O seu sucesso, Hollywood vai. é sucesso, né? O seu sucesso e tal. Aí as músicas, né? Então tinha tocava aquela festival, Pô, ele lançava Hollywood. puta música. lançava Asia e aqueles grupos, todo aquele rock maneiro, E eu Eye of criança the adorava. Tiger. E é o seguinte, velho, aquilo ali matou gente pra caramba. Matou muita gente. Quanta gente que a Hollywood matou, que o Camel matou, que o Marlboro matou. E a gente não pode adorar Que o aquilo. John Wick matou no último filme. Vou falar. O John Wick matou mais que o Malboro no cinema. A indústria do cigarro é um filme do Tarantino. Exatamente. Menos sangue, gente, tem mais sangue. Existe uma conexão que a gente não faz, né, da violência. Então, a violência silenciosa, ela é muito perigosa. Né? A gente tá falando de fumo e tal. Vê a história dos vapes agora. Cara, vape com criança, o gostinho de algodão doce. Nossa, Aí a é uma criança maldade. vai lá, E 12 se anos, vai vicia. fumando o negócio e vicia. E Daqui tão a morrendo 5 aninhos cedo. vai chegar a conta. Já tão, É já 5 tão, anos, já entende? tão. Igual a inteligência artificial, todo mundo... Ai, deu um salto, né? A inteligência artificial, todo mundo maravilhado. Cuidado que a gente tem uma discussão ética. Agora, na música, no audiovisual, Mandei, tá era rolando uma isso. música que alguém, Tá rolando isso. que alguém escreveu e colocou a voz do Chorão por inteligência artificial. Já tá tendo essa confusão. Já. houve uma música que bombou lá fora com a voz da Rihanna e a Rihanna não gravou.
Aham. E Já aí foi o que feito. acontece? No nosso sistema isso é proibido, porque tem os chamados direitos morais de autor, que é um nome ruim, né? Mas tá lá na lei. Porque parece que o patrimonial é amoral ou imoral, né? E o outro é moral, né? exatamente. Mas enfim, você tem o nome vinculado à sua criação, à sua obra. Então essas ferramentas de inteligência artificial, sempre que o criador ou intérprete não está vinculado, não está sabido e não autorizou, já gera uma violação um de crime, direitos. é. Mas no sistema norte-americano, inglês, o copyright é um pouquinho diferente. Isso é um problema seríssimo. Estava conversando outro dia com o Newton Bonder, que é um cara genial, né, o rabino lá do Rio, e a gente falando sobre essas questões. Aliás, queria indicar para ele vir aqui, quando Seria ele vier para São maravilhoso. Paulo. Já está Maravilhoso. convidado. A gente estava conversando e falando sobre questões de inteligência artificial, e ele falando que ele escutou um seminário e as pessoas foram falando um monte de coisa. Aí no final falaram assim, também tem uma questão importante, que é a questão ética. Peraí, não é que no final tem uma questão importante que Essa é é a ética. primeira, Isso é a né? primeira fala. É a primeira. Primeira fala, porque alguém vai lá e diz assim, poxa, mas é tão bom que o chat GPT possa permitir a escrita de textos e que você vai poder escrever sem ter capacidade e dizer que é o autor. Isso não é muito bom? Não! Mas aí você vai escrever sem ter sido você. Não é bom! É uma mentira. Ah, mas aí o texto vai ser melhor do que se eu fizer sozinho. Não é bom! Vamos admitir que isso não é a melhor solução. Não é. O bom, primeiro, é o processo. Gostoso é o processo. É. Né? Caminante não é caminho, se essa camina não andar. Vamos lá, É, vamos lá. Antônio Machado. Na suruba. Né? O que é melhor? O processo ou a gozada final? Aí eu não sei, eu só posso falar de temas que eu entendo, eu só falo de discussões empíricas das quais eu participo. Alexandre Contini. espanhol Antônio Machado para uma coisa mundana. Mas ele até tem alguma razão, porque o Sartre e a Simone de Beauvoir eram adeptos, né? Dessa Foi por questão isso que ele mundana. fez, Foi por isso, tô te ajudando, hein? Tô te É por ajudando isso pra que ele caramba. trouxe essa baixaria. É, ele pulou. Agora- Eu falei Antônio Machado, ele foi de Simone e Sartre. Panca, voltando aqui ao outro assunto que eu queria puxar com o Fabinho, que é o seguinte. Sobre os novos métodos, isso também é interessante pra você, Vitão. Os Não é novos... cenográfico, não. Não, pode comer, pode comer. É uma dúvida aqui, pessoal. Não é cenográfico, tem uvas. Tem uma maçã da Os Pequena novos Neves. métodos de escalação de elenco. Agora essa parada que já acabou a pandemia, galera. Aí vai lá, me liga. Aí, Ale, faz uma self-tape. Fica, entendeu? Não, tem alguns pontos aí que a gente até Puxa aí. conversou, que antes da pandemia, né, tava um movimento onde os atores eram respeitados ao ponto de quando você fosse fazer qualquer teste, você tinha um cachê teste. Não era uma fortuna, mas ajudava a pagar um Uber, a pagar uma coisa, a pagar, né? E muita gente fazendo muitos trabalhos. Na época você faz 2, 3 testes por dia, Eu acho que você... tava em 150. eu não lembro os valores, até porque eu te confesso que eu fiz muito pouco, mas acompanhava amigos que faziam e tudo mais, né? Via. Mas, de repente, parou, né? Parou. Hoje em dia não se discute mais isso daí. É um self-tape lá para você mandar para a produtora. Se ela vai ver ou não, muitas vezes você nem sabe, né? E, assim, um ponto que eu acho hoje, o talento, eu acho que, assim, vamos democratizar, o espaço é para todos, tá? Ok. Só que você não pode medir o teu talento pela quantidade de seguidor que você tem na sua página. E você tem que ser respeitado pela tua história, é a minha avaliação. Né? Então você coloca o Ale, que tem 2 milhões de seguidores, que nunca fez absolutamente nada na vida, mas que de repente para o produtor, ele estrategicamente é vantajoso tê-lo na obra, porque esses 10 milhões de seguidores deles vão poder consumir o meu produto, enquanto que, eu tenho do outro lado um ator que já está mais conceituado, já está, né, tem uma bagagem, mas não tem 10 milhões de seguidores, tem 20 mil seguidores. Quem vai levar o papel hoje em dia? É o Ale. 2 milhões. Mas seguidores, aí 3 eu milhões, já nem respeito tanto quando o produtor tá nessa vibe, sabia? De real. Não. Porque eu já acho que isso influencia na obra. Calma, E se a vou gente falar- tá falando de não. arte, Vou falar antes do Vitor e vou falar. Vai, fala. Vai que eu Porque- tenho 3 uvas para comer. Vai, dá tempo. Gente, eu concordo com aparecer, vocês, porque de fato vocês têm uma longa história
de muitos cursos, de muito estudo, de muita preparação, né? Então, isso tem um valor, né? A experiência, ela vale muito, e muito mais do que milhões de seguidores. Mas é preciso entender que o mercado mudou. O artista hoje é um influenciador, sacou? E aí o que está acontecendo não é um erro, não é culpa do artista. Na verdade, o que está acontecendo, e que aí vocês têm que bater nisso mesmo, primeiro, a mentalidade artística ela precisa mudar. Ela tem que se adaptar à vida, é adaptação. Sucesso é para quem está pronto para se adaptar a todo momento. E na velocidade que a gente está tocando, se você não se preparar e estiver à frente, você fica para trás. Um outro ponto o mercado artístico não sabe lidar com isso. E também não quer saber. Então, a maioria dos CEOs, dos donos das empresas, são pessoas mais velhas, 40 a mais. E são pessoas que não querem, nem têm tempo de parar para entender como funciona o público hoje. E aí vocês ficam reféns, que são fodas pra caramba, reféns de um contratado de uma empresa que não tem conhecimento do meio artístico, não tem conhecimento do meio de influenciador, que também não tem culpa, está sendo jogado na selva. Pega o influenciador que tem 10 milhões de seguidores e joga lá protagonista. Que também não não vai saber desempenhar. E não tem culpa. E eu vou além, que a gente... Sacou? Que hoje tenso. A gente tá falando isso, e eu vou falar mesmo, eu quero que se dane agora, eu vou falar mesmo. Seguinte, durante muitos anos, você sabe isso muito bem, a Record contratava todo mundo que era da Globo. Sim. O cara é o cachorro da Globo, é o copo da Globo, é a mesa da Globo. Tudo era Globo. Entendeu? Tipo, tinha isso. Assim. Porque ela precisava fazer uma base de profissionais. Não, mas o cara fez uma ponta na novela tal e vai ser. Agora vem pra Record. A Globo era referência. A globalização, a universalização. Mas assim, não deixa de ser quase a mesma coisa. Porque o produtor de elenco ia pra lá pra pegar os caras da Globo. Entendeu? Da mesma forma que talvez a Globo ia lá pegar os caras que estavam na capa da Caras. As pessoas querem... É que mudou agora a força. Mudou. Ó. E o povo não sabe. Deixa eu fazer um comentário. Sacou? Não sabe fazer. Qual é o assim, botando a bola no chão numa questão quase falei outra filosófica, assim, que eu acho. O que acontece é que com a modificação tecnológica, as estruturas de poder mudam e as funções e os posicionamentos mudam. Sim. Então, de repente, um artista ou um não artista que vira influenciador e, de repente, ele tem 5 milhões, 10 milhões seguindo ele não é só aquilo, ele passa a ser um emissor da mensagem. Ele é uma pequena agência. Ele é uma pequena agência. E ele tem que ter responsabilidade sobre isso. Em geral, não tem. Obrigada. Em geral, não tem. Então, o que acontece aqui? Dá para brigar com isso? Não, não dá para brigar. Dá para entender que pode ter uma desvalorização dos talentos? Dá para entender. Qual é a forma com que você faz para você poder bater nessa circunstância? É o coletivo, de novo. O coletivo é mais gostoso, mas também é mais eficaz. Porque aí tem que ser uma pessoa que diga: eu tenho 5 milhões de seguidores, mas eu não vou fazer isso. Não estou preparado para isso, exatamente. Por tais razões, etc. E vou dizer para o meu público por que eu não vou aceitei. dizer. Por que eu não aceitei. Foi Juliette saindo do BBB, negando a música do Luan Santana. É isso, mas legal. aí é uma estrutura por trás, muito inteligente, dando direcionamento. Dando suporte de direcionamento. De direcionamento de carreira. E olha o que ela tá fazendo agora. Ela lançou um clipe agora, semana passada. Porque foi se preparar para chegar a oportunidade. A questão dela não é dinheiro. A questão dela não é dinheiro. Dinheiro, eu vi uma entrevista que ela falou: não, dinheiro já tá tudo bem. Já ganhei tudo que... Agora deve estar fazendo os contratos ainda, mas menos do que naquela época, mas já resolveu. Sim. Então, assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Agora é uma outra coisa, é a realização artística. Eu posso ser essa artista que eu quero ser? O que eu por preciso? acaso, tô gostando, viu? Eu acho que ela canta direitinho, canta ela bonitinho, é uma pessoa amável. Tá no processo, né? Tá no processo, vai lá, enfim. Valorizou o processo. Claro. O que eu falo, eu bato na tecla sempre agora todo mundo virou um artista, todo mundo tem a sua televisão. Claro. O que as pessoas, no geral, tem o seu não canal, têm né? é a responsabilidade social. É isso. Então, a partir do momento que você vai para o teu canal, você não pode... Você tem que ter a tua verdade, porque a tua verdade é que define o sucesso do que você faz. Claro. Mas você precisa ter responsabilidade social. Nem tudo que você pensa, você vai falar. Nem tudo que você faz, você vai fazer. Claro. Porque você precisa entender que a vida que você tem
é diferente da vida do coleguinha, da coleguinha. É diferente. Precisa ter empatia e responsabilidade social. E também não pode praticar crime, tá? Só pra lembrar, né? Porque a gente fica nessa discussão. E eu tenho essa pauta pra Né? trazer, Vem então. essa discussão, Vai lá. também não pode Vai praticar lá. crime, né? Ou é a turma dos Red Pills. Aí o cara faz assim, ele criou em torno de uma incapacidade dele de se relacionar com os outros, com problemas psicanalíticos, psiquiátricos, psicológicos, de vários... Várias frentes. Várias frentes Várias diferentes. frentes. O que ele precisa é de um tratamento. E ao invés de fazer um tratamento, ele vai para um podcast e dizer, não, a mulherada isso, a mulherada não sei o quê, e sai falando um monte de bobagem, como se fosse uma universalização. Então, assim... Eu pus cabelo por causa dele, não quero ser mais calvo. Muita... Não, e o que eu faço agora com o Campari? Eu gosto de tomar Negroni, aí Negroni sem Campari. Mulher vai dizer sem Campari? Não, eu queria saber da Campari se foi bom. Campari, cartas para redação. Se foi bom pra vocês. Já saiu alguma coisa que a Campari pediu pra tirarem os vídeos dele do ar que tava saindo ruim. Uma coisa Mas aí ela vergonhosa. não soube usar como estratégia, porque ter hater é maravilhoso. Desde que você tenha uma estratégia de comunicação pra se defender. Eu vou te falar que foi uma Você experiência cresce. engraçada comigo. Eu tenho Você teve hater? 4.500 seguidores. Eu sou nada no universo da bolha digital. E a associação tem 15, 16, mas a gente cresceu agora de 10 para 16 em 3 meses. Legal. Por colocar coisas que têm a ver. Mas para ser institucional, é isso aí, é aquela conversa. Eu quero que a conversa se expanda, porque eu acho que a discussão de direitos autorais é de quem cria, qualquer um. Todo mundo estará preso nas mãos das big techs e outras que venham a acontecer. E assim, não adianta, se você fingir que o problema não é seu, vai bater na sua porta, vai bater, não é? O Brecht, né? Aquela fala do Brecht, que, né? Eu não me preocupei com o meu vizinho, não me preocupei com não sei quem. Primeiro levaram Aí vieram os me negros, pegar, depois exatamente. levaram os judeus. Aí vieram me pegar. E aí, Então, como eu não me preocupei com ninguém, não me preocupei com ninguém. ninguém se preocupou agora- comigo. Agora é a minha vez. Então, assim, cuidado, turma. Não vem com esse negócio libertário de que as big techs são neutras e de que você tem a possibilidade de fazer tudo, que você tem a liberdade de expressão. Baixa a bola. Não é por aí. Não sai falando bobagem. Tem a responsabilidade social. As pessoas acham que ser espontâneo ou irreverente ou falar coisas inovadoras é suficiente. Não é suficiente. Você tem que ter a responsabilidade de comunicador. Claro que as pessoas não estão preparadas para isso, entende? Então você chega numa situação dessa de red pill, a gente tem que responder. Gente, é uma loucura Responder. achar que isso é o normal. Aí a história do a hater, só para normalização da fechar, loucura. não é mansplaining, é falta de educação mesmo, tá? Minha. Eu tenho umas amigas que a gente fala, ó, quando eu interromper, não é mansplaining, é falta de educação, interrompe todo mundo, né? Sem distinção de gênero, de escolhas, de sexualidade, mas eu até me perdi. Ah, sim, a história do hater. Do hater. Como é que eu resolvi isso? Primeiro eu comecei a receber vômitos no meu Instagram, Victor Drummond Escritor, pode Não, entrar lá. espera. Primeiro explica o porquê. Vamos lá, que você fez o post Não. falando sobre a PL, ou não? Não, nem foi isso. Foi Não? assim, tinha posts, tinha uma foto maravilhosa com a Fernanda Montenegro, aí a pessoa foi lá e botou um vômito pra Fernanda Montenegro. Ai, que horror. A pessoa que põe um vômito pra Fernanda Montenegro tá fora do universo, assim. Ah, eu não gosto porque ela é comunista. Tá, e o que o vômito tem a ver com isso? Sabe, quer dizer, sabe, o vômito não é isso, cara. Muita risada, é uma tragédia. É uma né, cara? tragédia. Aí sim, a gente fez uma campanha, teve os vídeos e tal, aí tem esse posicionamento que é um equívoco. As pessoas acham que artista é só de esquerda. Tem artista de esquerda, de direita, de meio, de tudo, radical de centro, tem de tudo. E eu tenho que defender todos, e vou defender todos sempre de forma E a maioria nem sabe o que é direita e absolutamente esquerda, tá tudo intolerante. junto. Assim, não importa essa discussão. Pra mim não importa. O fato é que aí a gente teve um monte de postagens e tal, da Interact, aí os artistas apareceram, a gente começou a discutir no PL das fake news os direitos, a garantia dos direitos. Teve uma turma que não gostou, porque achou que tinha posicionamento ideológico, mas o projeto saiu de lá, não está mais lá. Hoje ele está apartado. Ah, apartou? Eu Apartado, não sabia. E quando for ao ar, a gente não sabe nem onde estará ou como estará, porque em 5 minutos muda, né? Então o que acontece é que essa discussão, se existia, já não existe mais há 15 dias, né? Mas tome-lhe vômito e cocô, levei muito vômito e cocô, vômito, cocô, vômito, cocô. Aí eu fui pro Filipinho, meu filho de 12 anos, que é o meu guru filosófico. Eu falei, e aí, Filipinho? Ele falou, pois é, vômito, né? Cocô. Não responde. Claro, mas
Mas, filho, não é justo, não é alguma coisa. Para que você vai responder uma pessoa que botou um cocô, um vômito para você? Essa pessoa não quer conversar com você. Ela quer mandar um vômito. Aí eu fechei. É isso aí. Acabou. Ele tem 12 anos, tá nascido nisso. Né? Então ele Não tem discussão aberta. não ali. tem discussão, tem não é argumento, isso. É só não uma tem- ofensa. O que o cara Só quer. mostra o dedo no É meio, isso. pai. Ele babega. Só o que o cara quer. Porque o cara não quer É argumento. isso. Ele não quer que você... Ele quer me contra- ofender. Tá bom, ganhou. Mas se eu não falar nada, ele vai ter a sensação que ele ganhou. Né? Então ele fica bem e tal, segue a vida dele, tá Ou tudo ele pode certo. estar, na verdade, também só fazendo uma estratégia para te chamar a atenção. É. E aparecer. Por isso que, nesse sentido, eu concordo com você. Ter hater é bom, quer dizer que você está circulando. Se Né? você está fazendo o que é ele certo, engaja, você vai ter ele hater. engaja Claro. Se Não, você está tendo sucesso, você vai ter hater. E vamos ser sinceros, É tem isso. pessoas que quando elas estão contra você, seja adversário ou na fronteira do inimigo, né? Se ela tá contra você, você tá sabe bem, que você tá você tá certo. bem, Você tá indo Exatamente. bem, Você entendeu? sabe que você tá É certo. isso. Pô, não sei quem me odeia. Eu sou um tô grande bem. cara. Olha essa Eu que quero ter doideira. uns adversários maiores, né? Dizem que se mede um homem pelo tamanho dos adversários, né? Enfim, então Olha essa tomara que seja doideira. isso. Uma vez a Xuxa e o Júnior pediram pra gente gravar um vídeo falando sobre zoofilia é crime. Tipo um vídeo básico. Zoofilia não é piada. Claro. Zoofilia é crime. Eu postei isso daí, aí a Xuxa repostou, não sei o quê. E a galera começou a achar um absurdo isso. Começaram a me xingar porque eu tava falando que zoofilia é crime. Aí eu, na minha ingenuidade daquela época, comecei comecei a bater boca. Falei, mas por que? A senhora acha que zoofilia é maneiro? A senhora chuparia a trolha de um cachorro? Comecei a entrar nessa, tá ligado? Escreveu, né? Com essa, sei lá, sutileza, com essa finesse, com essa elegância. E aí, Educado na Sorbonne. não, aí a própria pessoa começava a ficar assim, não, você tem razão, mas eu não tô falando isso. Eu tô dizendo que vocês estão dizendo isso pra ferrar com não sei quem do Bolsonaro. E não sei quem de não sei quem. Eu falei, meu, não tem nada a Outro ver. viés ideológico e tudo É. mais. Não, eu É que a passei notícia ruim recente. é rápido, né? E a fake news é isso. Eu né? passei recente, né? No episódio do assalto que a gente sofreu aqui em São Paulo, a gente teve um momento de voz importante para falar da insegurança. Só que a insegurança não é só minha, porque não sou só eu que sou assaltado. Todo mundo. Milhares de pessoas são assaltadas diariamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em tantas capitais, enfim, infelizmente. E, pô, e como a gente tem uma voz um pouquinho mais pública, que reverbera e que, né, dá um pouco mais de amplitude a isso, infelizmente, eu achei meu dever comunicar. Claro. E aí fiz matéria na Record e tudo mais, e, cara, você vai no Instagram do programa, os caras falam, tem mais é que ser assaltado mesmo, quem mandou ter esse tipo de telefone? Ah, porque é burguês, ah, Faz porque o não sei o quê, L. faz o L. Eu falei, cara, Seu Bolsonaro, ele aí vende tudo que é lá. eu tive esse momento seu, que eu falei, mas, né, um pouco mais polido do que o... Mais sutil, né? É, eu falei, cara, deixa eu Gentleman. explicar só É que uma eu sou coisa. de São Bernardo. filho. Eu botei só um texto, assim, Camisa no dele é caput Tarantino. da matéria. No caput da matéria falando o seguinte, eu estou tomando a liberdade de falar em nome de todos, não é em meu nome. Né? Porque se você falar no nome do indivíduo, eu boto um segurança armado do meu lado, e aí minha segurança particular. Eu estou falando de uma segurança pública. O teu direito de ir e vir, o teu direito de... Não é um celular, um relógio, seja lá o que for, é o objeto. O que eu fiquei indignado nessa situação foi, eu quase perdi a minha vida e a minha esposa Idem por um objeto que é nada. Entendeu? Por um objeto Esse que é é o nada. problema. E a gente não pode tratar isso como um fato banal. É. Sabe, não é banal, cara, não, Não é pode, engraçado, não não pode pode ser ser banal. banal, não pode. Só que não é banal pra mim, como não é banal também pra tia que acorda às 4 da ninguém, manhã, pra pega ninguém, trem, pega é. ônibus e É. tem o mesmo risco de ser assaltada como eu fui. É. Então é geral, eu não tô olhando no meu universo, eu tô falando em geral. que é a Só que realidade. na rede social o cara toma o quê? É o vômito e o cocô. É porque Porra. discordar na rede social é maneiro. É, É, pois hype é. discordar. É Pois que tem uma coisa que é o seguinte, isso lá no início da internet, eu consegui reparar, quando ainda era ICQ, IRC, essas coisas todas. A tela do computador, ela dá uma proteção, a distância dá uma proteção. Então a pessoa que é covarde, né, super-homem, né? ela se acovarda nesse sentido e ela vai lá e acha que ela está distante. Porque a violência não está vinculada necessariamente ao sangue, não é? As palavras. Bom, tudo bem, no caso do Tarantino, a violência é o está sangue, vinculada é o sangue. ao sangue, mas às vezes a violência é simbólica, é de uma outra natureza, a forma com que há uma imposição é de outra natureza. E muitas vezes pode ser pelo direito.
Pode ser pelo sistema, pode ser pelo direito. É o que a gente estava falando, de direito das minorias, é isso. A discussão é essa. A imposição nesse sentido. Né? Deixa eu aproveitar aqui Gente, um só porque momento. O nosso diretor já tá balançando a mão Eu sei, ali mas já. deixa eu. E você só não fazer fez nenhuma pergunta mundana. Tem aqui a lista uma inteira, mundana. mas a gente Eu tenho uma até assim. Mundana? Não, mundana não. Eu tenho uma assim que pra mim é importante deixar aqui, não deixar você sair sem essa resposta, do tipo de ação hoje que a Interarte está tendo muito não é na defesa, né? Na defesa, mas no âmbito dos direitos conexos e direitos Na dos construção de um artistas. futuro, né? Exatamente. Obrigado. Não dá para a gente pensar no que passou. Dá para a gente pensar no que passou com o objetivo de alcançar uma condição melhor para as pessoas. Então, assim, me parece muito evidente que se você não tem uma entidade que arrecadará direitos coletivamente, proporcionalmente, pelo uso das obras, das participações dos artistas, para que eles venham a ser remunerados, vai faltar uma parcela de dignidade para essas pessoas. Por essas questões de negociação individual, por impossibilidades, etc. Então, não é admissível que artistas que tenham trabalhado na década de 60, 70, 80, 90, depois não tivessem a condição de receber nada, de não ter nenhum direito e, portanto, nenhum dinheiro para garantir a sua dignidade. E isso a gente viu na pandemia, com a quantidade de pessoas que foi pedir dinheiro para comer. Então, a gente tinha uma reserva internacional dos repasses para a gente poder destinar isso para as pessoas e foi bem pesado, assim, porque a gente tinha algumas pessoas que a gente podia atender, um número, mas 1.200 pessoas pediram R$600 no meio da pandemia. É muito. E a gente podia atender 90. Meu E aí você imaginar que as pessoas que você está vendo na TV, a pessoa está te pedindo R$600, ela está humilhada, ela está precisando, Pra sabe? comer, né? Então, Pra comer. isso é muito forte, dolorido. velho, sabe? Qual é o propósito? Não é fazer assistência social, é garantir a dignidade. Isso é muito relevante para todos os criadores, seja no audiovisual, seja na Mas, música, por exemplo, em todas agora, as criações. perdão, Hélio, eu juro que eu não vou me estender, mas o Fábio falando da nova escalação de elenco, os novos contratos também. Você assina um contrato, às vezes, para gravar em 3 meses, um negócio que vai ficar no ar 2, 3 anos passando, e você recebeu por 3 meses de trabalho. 3 meses. Isso não sustenta 1 ano, 2 Claro. anos da tua imagem no ar. Não dá para negociar, não dá para você estar nesse ambiente, nesse setor, sem o coletivo. Não tem hipótese. A Scarlett Johansson foi passada para trás Pela Marvel. e pela Disney. É O isso aí. contrato dela previa ela receber os theatrical rights, que é o direito pelo uso das obras no cinema e tal. Aí veio a pandemia e a turma falou, não, vamos fazer no streaming. E ela disse, mas peraí, a gente está E a minha 8 meses bilheteria? falando com você, eu tinha parte do dinheiro que eu ia receber na bilheteria. A legislação norte-americana prevê isso. Aí eles não conversavam com o advogado dela, com ela, e lançaram, usando a imagem dela, no streaming, fazendo com que a Disney subisse as suas ações, com que houvesse bonificação para o presidente, etc., e ela não recebesse o dinheiro. Aí ela foi e notificou. Então foi uma notícia, assim, numa segunda-feira, chegou no mundo todo a notificação da Scarlett Johansson. Pelo filme Passa a Viúva perna Negra. Na Viúva Negra, querido, É. vai passar em você fácil. Fácil. Vai passar a perna em todo mundo aqui Fácil. fácil. Então essa é a história, sabe? Não tem muito pra onde ir. E esse é o mesmo cenário. Javier Bardem, a gente falou dele, Penélope A Cruz, pergunta Glória que Pires, não todo quer mundo. calar, só para encerrar. Foi coach ou não foi coach do Javier Bardem? Ah, sim. Por favor, Brasil. Ah, vou fala vou sobre contar. isso. Quando é que era esse filme Beber, Rezar e... Comer, Rezar e Comer, Amar. Rezar e Amar. Com a Julia Roberts. Então, Só tem que pensei em ver... sacanagem. Da Não, Elizabeth. isso. Então, o que aconteceu é o seguinte, a mãe dele era muito minha amiga, porque ela foi durante anos presidente da Associação Espanhola, equivalente à Interarte Brasil. E aí, quando eu ia para a Espanha, como eu não conhecia a pluralidade ali, a totalidade dos artistas, e a gente tinha eventos e tal, então eles me pegavam e falavam assim, fica ali com a Pilar, que você não vai se incomodar com a presença da turma, para você tanto faz como tanto fez, você protege ela, fica ali conversando e tal. Era um pouco isso um jogo. E eu ia muito para lá, muito. Aí a gente foi fazendo muita amizade. Um dia eu estava, personagem advogado, montado na frente do fórum, telefone celular toca, e me falam da Espanha, Vitor, aqui é tal, um parceiro de lá, e falou, olha,
o Javier vai fazer um filme, ele vai fazer um brasileiro. Ele quer falar com você, para você ajudar ele a desenvolver o personagem. Você topa? Aí eu falei... Em Acho dólar que eu topo, ou em né? euro? O que eu tenho que fazer? Em dólar ou O que em eu tenho euro? que fazer, né? Aí, beleza. Deu 10 minutos, toca o telefone, estrangeiro e tal, né? Aquele número 00 e tal, 34. Aí atendi, falei, olá e tal. Ele falou, Víctor, olá, sou Javier, hijo de Pilar. Ele não se identificou como Javier Bardem. Ele se filho da identificou Pilar, como né? o filho da Pilar, a sua amiga e a grande Pilar, a Fernanda Montenegro da Espanha, do mundo hispânico, assim. O fato é que aí a gente ficou conversando, eu falei, você quer me mandar o texto? Eu falei, não posso, por causa de contrato e tal. Mas então vamos discutir. Aí a gente ficou conversando e eu falava em inglês com ele para ele pegar o sotaque de um brasileiro, para ele desenvolver. E eu ia para a Espanha, 4 dias depois. E fui. E aí eu sabia que ele era doido por camisa de futebol e tal. Liguei para um amigo e falei, preciso de uma camisa autografada da seleção brasileira. O cara foi lá, arrumou lá com um copeiro, sei lá. Bum! Veio com a camiseta, eu levei a camiseta. E cheguei direto no escritório lá da associação, tava a mãe, tava a Pilar. Eu entrei numa reunião oficial, assim, do conselho e abri, assim, a camiseta. Só que tem uma outra coisa. O amarelo é uma cor que os artistas na Espanha e na França não gostam. Por alguma coisa, eu não me lembro exatamente qual foi o teatrólogo que teria morrido vestido de amarelo. A gente pode ver isso. E aí ela ficou olhando assim, oye, veo que llevas aí uma coisa amarilla. E aí fiquei olhando assim para ela, ela meteu a mão e falou, se acabou a reunião. Pum! E foi embora. brincando Foi comigo? embora, largou a reunião no meio. Era a camisa do Elano. E eu com a cara de idiota, seleção com a cara do de Dunga. idiota. Todos os caras olhando, quem é esse filho da mãe que acabou Que com a acabou reunião? essa reunião. Beleza, fui-me embora, deu 10 minutos, ligou o Javier, Victor, tal, aí falamos, etc. Ele falou, eu tô indo para Los Angeles hoje, obrigado por tudo que você fez e tal, mas claro, nesses dias eu fiquei conversando com um menino lá da Complutense de letras, espanhol, português, e você... E aí eu peguei lá Você foi levar a camisa sotaque. da seleção do Aí Dunga. depois ele voltou, a Pilar mandou um recado e falou, olha, ele disse que ele foi com a camisa na gravação e a Julia Roberts falou pra ele que ele era um grande ator, um ator muito intenso. Ele falou, sim, muito intenso, muito intenso. Aí, ou seja, eu não fui o coach dele, então, portanto, se vocês não gostaram da interpretação, é porque eu não era o coach. Se eu tivesse sido coach, teria sido uma excelente interpretação. Se tá boa, foi porque eu participei de alguma forma. Ele tá maravilhoso, só que ele isso. não parece brasileiro. Aí, no anos filme. depois... Nem achava que era Não, brasileiro zero no filme. brasileiro. Aí, anos depois, a gente se encontrou numa homenagem a Pilar. Eu tinha perdido minha mãe e ele perdeu a Pilar e tal. E aí eu publiquei esses dias a foto. Tá lá, eu vou até republicar depois do programa. Que aí a gente está abraçado assim, esse encontro. E aí eu, embaixo na legenda, põe lá o encontro e tal. É Lijo de Ivone, que era minha mãe, e é Lijo de Pilar. Ai, que legal. legal, bonito. bonito. E aí o Meninos, tá acabando. Acabou, na acabando, verdade. acabou. Acabou a Mas hora. aqui, as portas estão abertas. Vitinho vai voltar. Vocês Fabinho são tá aí todo maravilhosos. dia. Fabinho é Tem nosso. assunto pra caramba, Tem muito. assunto. Eu já Não, pergunto só aqui- tinha umas 3 folhas só do Vitinho. pra gente. Tinha, pra saber que se ele advogou não pro Sting, mas vai ficar no próximo. Vai ficar pra Entendeu? fora. O cara só conta história de fracasso. Eu fui não coach do Javier Bardem. E não fui advogado. advogado do Sting. Não, mas tinha mais gente nesse contrato. Eu fui não advogado. Sting, Paul McCartney. Esse que agora era do One Direction, que é o Harry Styles. Harry Styles? Não deixaram eu dizer, vou dar só um spoiler, não deixaram eu dizer que eu ia negociar. Então, eu não podia dizer que eu seria o advogado deles numa negociação. E 20 artistas da língua inglesa. E eu disse, mas espera aí, vocês vão me pagar mal. E além de Não vai tudo, poder eu usar não posso dizer? Então não tem negócio. Eu preciso dizer. Você sabe o que você está falando? Advogado do Sting e do Paul McCartney. Sai pra lá. Aí, então não me interessa. Então não me interessa. Negar trabalho também é importante. Tá vendo? Aí a comprovação. Porra, Tá aí. posiciona. Obrigado, Eu gente. queria agradecer Obrigada, a presença do Vitinho meninos. aqui. Obrigado. Grande irmão, Querido. Fabinho. Feliz demais. Obrigado. Fabinho é... Fabinho, a gente Também. te ama, você é nosso. Queria agradecer o pessoal da E nem entreguei Frame. os livros, hein? Tem os livros. Depois você vai autografar. Nem entreguei os livros. É bom Você depois tem de fazer tem o todos, insert tem todos. também, ó. Que legal. Caraca. Tá aqui, ó. O ator e o seu não direito. Cadê o outro? O meu tá aqui, depois você vai autografar, ele vai autografar pra mim.
Esse de poesia e prosa, assim, Texto escrito sem pé na... nem cabeça, Vitor Drummond. O ator e o chiquinho. seu Amei. não direito. Obrigada pelo meu presente lindo. E eu trouxe um poema pra celebrar aqui esse encontro de Olha. 3 amigos e que Falamos de literatura. tem um poema que representa muito a minha presença na vida de vocês, então eu vou ler aqui pra vocês. Parece que você sente o cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí que entra o seu nome na tela do celular, me perguntando aonde você tá. Sabe aonde a minha saudade aperta, quando o seu dedo aperta, na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega. Você sabe que eu sou incapaz, e a falta que faz. E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama e vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Ele entrava no teatro cantando essa música. Gente, maravilhoso. Gente, foi um amor. Obrigado, Frame. Obrigada, Frame. Obrigado, Elinho Cili, mano. Obrigada, Eli. Obrigada, Tia. Obrigado. Foi incrível. Obrigada você que tá aí também. Obrigado. Boa, muito bom, Arroba muito bom. tá na hype oficial, TikTok, Instagram, Todas as Twitter. redes. Eu vou mostrar o peito lá. Ah, mentira. Oi, esquerda direita. Tem que botar meus Instagrams. Bota, depois, daí bota. Botar nas É. agendas. A gente vai fazer collab, a gente faz collab depois.